Permitam, irmãos, eu já vou ministrar, mas falar rapidinho desse livro. Ele é um livro que traz uma ideia sobre as vertentes, né, a polarização política que nós temos hoje, e não só no Brasil, mas no mundo, começando lá em Gênesis, tá certo? E o Rodrigo, ele é bem acadêmico, e nós conversamos sobre isso. Eu disse, olha, é uma literatura para um grupo específico, e ele é inteligente, conseguiu deixar um pouco mais acessível a linguagem, para que todos quantos leiam possam receber informações precisas, necessárias, enquanto cristãos, sobre a política. Então, ao final do culto, ele estará ali, né, com essa literatura, A Lógica da Serpente, o Deicídio no Discurso Público. Você que quer um pouquinho mais de informações, aprofundar-se um pouquinho mais para ter argumentos, principalmente os jovens, né, que estão nas universidades. Olha, um material que você vai agradecer. Compre e depois leia e me fale. Um livro preciso. Eu sempre digo que nós vivemos um jogo de coroas. Paulo, ele discutia. Alguém diz, religião e política não se discute sim. Paulo discutia sobre religiosidade e também sobre política, e principalmente lá no centro, ele ia na sinagoga. É necessário que alguém fale, que alguém tenha argumentos, que alguém, eu não vou dizer defenda o Evangelho, mas que se posicione com o Evangelho. Amém? Glória a Jesus. Vamos de pé, queridos. Aleluia. Eu pedi para o irmão Anderson, nós estamos na nossa Santa Ceia Geral, e eu disse para ele que, principalmente no início das nossas pregações, e isso não vai ser só para mim, para todos, nós estamos dispensando o fundo musical, tá certo? Vamos à Bíblia? 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 5. Olha aí, se tem o fundo musical, preenche, né? Glória a Deus. E isso revela, sabe o que, irmãos? A espiritualidade da igreja. Porque se há uma igreja fervorosa, a igreja, ela promove o barulho santo, não é verdade, pastor João? Se há uma ambiência de espiritualidade no meio do povo, se percebe, porque a virtude do Espírito, você não vê, mas você sente, né? E às vezes com o fundo musical, parece que está tudo certo, né? E às vezes a gente está mais seco do que 3 pontinhos aí, né? Tá certo? Vamos lá? 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 5, e os versículos de número 23, e também o 24. Os que acharam, digam amém. Amém. Diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E você diz, amém. Podeis tomar assento, queridos. Amados, o ano é mais ou menos o 51 da era cristã. Paulo, o apóstolo das missões, ele está em sua segunda viagem missionária.
Na sua companhia está 2 irmãos, Silas e o jovem Timóteo. Depois de passarem pelas cidades altas de Anfípolis e de Apolônia, eles chegam na cidade de Tessalônica. Ao chegarem ali, Paulo, como de costume, ele vai falar sobre o Cristo. A Bíblia diz, e isso está lá em Atos, capítulo 17, que como resultado da sua pregação, os judeus se encheram de inveja e de ciúmes. E agruparam, é a Bíblia que diz, o termo é esse, alguns vadios da cidade. E assaltaram a casa de um irmão, onde se faziam reuniões, cultos domésticos. Assaltaram a casa desse irmão por nome Jasson, mas crente é inteligente por demais. Os irmãos esconderam Paulo, Silas e Timóteo. Aí sobrou para Jasson, ele foi levado aos magistrados da cidade. Pós depoimento, eles liberaram Jasson. E diz Atos capítulo 17, que então os irmãos colocaram Paulo, Silas e Timóteo a continuarem a viagem, eles vão para Bereia. Pois bem, a semente do evangelho, ela frutificou. E alguns poucos irmãos se estabelecem como igreja na cidade de Tessalônica. Uma cidade grande, cerca de 200.000 habitantes. Mas a verdade é que Paulo, ele não pôde ensinar essa igreja, como de costume. Aonde chegava, falava do Cristo, havia conversões, havia o discipulado, e lá vai doutrinas sobre a salvação, sobre a santificação e assim por diante. Então, depois de algum tempo, o jovem Timóteo informa a Paulo sobre a realidade daquela pequena igreja. E Paulo, sendo mestre nas Escrituras, sendo mestre da espiritualidade, com muita propriedade, conhecendo as verdades fundamentais da fé cristã, Paulo, ele escreve esta primeira carta, conhecida como primeira carta aos Tessalonicenses. E ele acha importante dissertar, descrever sobre a santidade da vida do crente. Se vocês perceberem, no capítulo 4, versículos de 1 a 8, ele vai falar sobre a santidade cristã. E aí, aqui no capítulo 5, ao encerrar esta primeira carta, observe isso porque é interessante, ele não vai só trazer informações sobre a santificação, mas agora ele se postula, ele se apresenta perante Deus, e ele faz uma oração, dizendo, ele está intercedendo, e o mesmo Deus de paz, ele é um Deus de paz, diga glória a Deus, e o mesmo Deus de paz, vos santifique, em tudo,
ele está chamando a realidade da vida integral na servidão a Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e ele é específico, e todo o vosso espírito, e a vossa alma, e o vosso corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, fiel é o que vos chama para esta realidade de santificação. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E quando nós nos pautamos para entendermos um pouquinho mais sobre esta oração apostólica em favor dos Tessalonicenses, nós vamos entender que, em primeiro plano, Paulo, ele está dizendo em sua oração que a santidade cristã, entenda isso, ela não advém de um código legal elaborado por homens de bom senso. Paulo está dizendo que santidade cristã não vem de pré-requisitos, de bons pensamentos humanos. Em outras palavras, o caráter é basal na vida social. Isto é relacionado ao homem de bem. Então, ter bom caráter, fazer o bem, isto não é base de uma verdade doutrinária sobre o estado de santificação. Paulo está dizendo aqui que santidade cristã não advém de um sistema tradicional, dogmático, estabelecido pela igreja. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: há bom costume, ou bons costumes. Há bons hábitos, que precisam serem regrados, conceituados. Mas isso não é santidade cristã. Resumindo, em suma, para você entender, Paulo está dizendo que santidade cristã não é uma ação humana. Ele está dizendo que não existe algo que eu ou você, que nós possamos fazer na ideia de viver uma santificação, vida de santidade, por nós mesmos, porque o homem por si mesmo é levado ao fracasso, fadado às suas limitações. Quem entende? Isaías, certa feita, ele olhando para essa realidade do bom caráter, do bom senso, dos bons hábitos, dos bons costumes, Isaías, ele disse, reprisando a verdade do coração de Deus, porque as vossas obras de justiça para Deus são como trapos de imundícia. Eu sei que isto assusta, eu sei que isso deixa alguém com o nariz branco, mas pastor, tudo que eu faço, tudo que eu desejo, tudo que eu quero para viver uma vida de santidade ao Senhor, então quer dizer que nada disso é funcional? Se não estiver com base na cruz de Cristo, tudo que você fizer, tudo que eu fizer, para Deus não há significado algum. Vamos lá? Em segundo plano, Paulo está dizendo aqui que santidade é uma obra puramente divina. E ela é providenciada por Ele. Quer ver só? Eu não tenho tempo para pedir para que a irmã Tailine coloque lá no telão, mas
Hebreus 13, 12, 1 João 1:7. A santidade ou a santificação, ela advém do sangue de Jesus. É por isso que Paulo usa na sua linguagem teológica o termo, os santos. Porque Paulo olha para a igreja e diz, vós sois santos. Porque todos aqueles que se aproximam de Jesus e se inclinam ao seu senhorio, e é interessante eu dizer isso, a igreja primitiva tinha Jesus como Senhor e como Salvador e como Senhor. Entenda, nós vivemos hoje uma realidade do Evangelho que apresenta Jesus só como Salvador. Como Salvador, tudo é interessante. E a liberdade que eu entendo é a libertinagem. Haja vista, eu tenho um Salvador, e não importa o que eu faço, Ele me ama. Cuidado. A igreja primitiva, ela considerava Jesus como Salvador, mas como Senhor. Se Ele é Salvador, ok, graça revelada, instaurada, somos salvos pela graça. Mas se Ele é Senhor, pera lá, todo Senhor tem leis. E as leis de qualquer senhor é para ser cumprida. É por isso que Paulo disse, eu, o escravo do Senhor Jesus. E então fica a pergunta, você tem Jesus como Salvador e Senhor? Ou como somente Salvador? Ele não pode ser só Senhor também. Você precisa entender que Ele é Salvador e Senhor. E esta providência divina, eu estou falando a vocês doutrina bíblica. Essa providência por meio do sangue, o pastor Ilhabe falou aqui, o que Paulo escreveu, a cédula que nos era contrária, ele cravou na cruz. Não há mais dívida, não devemos mais nada para Deus, porque a dívida foi paga. Por meio do quê? Do sangue. Então vai lá, pastor, me explica melhor. Você não é santo porque você quer, porque se você fosse ser levado à sua própria natureza, você não estaria aqui. Se você fosse dar ouvido a você, quem você é, nem eu e nem você, nós estaríamos rendidos ao senhorio de Cristo. Nós não estamos aqui por outra verdade, senão porque Cristo nos encontrou, porque Cristo nos redimiu, Cristo instalou sobre nós a realidade da vida eterna. Estamos aqui santificados porque do sangue precioso de Jesus. Se você entende, vai lá, tenha liberdade, levante a sua mão e diga alguma coisa para Ele. E esta é uma providência externa, posicional, que não muda. Eu vou repetir, esta é uma providência divina, externa, não é interna, é externa, que não muda. Olhe para cá, passa-se céus e terra, passa-se os costumes dos homens, passam-se os hábitos dos homens, passam-se as leis dos homens, tudo na vida passa, nada é para sempre. Ei, passa-se impérios, imperadores, reis, governos, mas o sangue de Jesus, ele permanece para sempre, é a base de sustentação da nossa vida em santificação. Então deixa eu repetir, nós não estamos aqui por outra qualquer verdade, nós estamos aqui porque do sangue de Jesus, através do seu sangue, o nosso nome foi escrito no livro da vida. O Espírito Santo veio habitar
morar no nosso coração, e nós somos chamados de salvos, e nós somos chamados de santos. Se você é santo, levante a sua mãozinha e adore o Senhor em santificação. Mas essa providência divina, ela vem também por meio do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos convence. Jesus disse, olha, quando Ele vier, e Jesus estava falando do Espírito Santo, quando Ele vier, Ele convencerá o homem, falando de nós, convencerá o homem da justiça, do juízo, do pecado. Você não foi convencido por outra voz, senão a voz do Espírito Santo de Deus. Ah, mas aquele evangelista que trouxe Cristo, ele era tão querido, e eu me entreguei a Jesus porque da simpatia dele. Você se engana, foi o Espírito Santo que usou ele, foi o Espírito Santo que entrou no seu coração, é o Espírito Santo que nos convence, e esta é uma realidade contínua, precisa do dia a dia. 1 Coríntios 6, 10, 11, Paulo vai dizer que este é um processo interno, experimental. A cada dia eu vou melhorando, a cada dia esse processo do Espírito Santo está dentro de mim, me levando a um desejo de servir a Cristo de uma melhor forma. É aquela situação que às vezes você se encontra longe de todo mundo, com a seguinte ideia: eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais crente, eu preciso perdoar, eu preciso ser gentil com quem não foi comigo. Está entendendo? Isso não é coisa da sua mente, isso não é produto da sua psique, isso não é produto do seu estado emocional, não. É o Espírito de Deus que trabalha em nós, nos santificando, nos melhorando para Deus. Então nesta noite, abra o seu coração e diga: Espírito de Deus, trabalha em mim, fala comigo, me convence, eu estou aberto para ser melhor na presença de Deus. E esta é uma providência interna, posicional, experimental. Mas Paulo vai falar ainda aos Efésios, capítulo 5, depois dos versículos que nós lemos, 25, 26, que a santificação ela vem por meio da palavra. Por isso que o crente deve ler a palavra, você precisa amar a palavra. E você não pode somente ler a Bíblia quando você vem à igreja, e quem está aqui na liturgia do culto pede, na leitura de introdução, para você abrir a Bíblia ou ligar a Bíblia. Não, você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa ser um cristão que entenda a verdade do que é sentar-se durante o dia, e nem que seja por poucos minutos você ler a palavra. Os crentes de Bereia eram tão aplicados ao desejo de conhecer a Cristo e a sua palavra, que quando os apóstolos pregavam, ensinavam, eles iam para os seus lares, e ao chegar lá, eles iam conferir as Escrituras. O Evangelho é um chamado à racionalidade. Por isso que Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento. Você precisa crescer na graça. O que é crescer na graça, pastor? Traduzindo em miúdos, é aquele crente que gosta de orar, de jejuar, que gosta dos mistérios de Deus, que gosta dos dons espirituais, que gosta da virtude do Espírito. Isso é funcional, bem-vindo, isso é evangelho. Mas entenda que há uma balança. Crescei na graça, mas crescei no conhecimento. Você precisa amar a palavra, viver a palavra. Pastor, aonde que eu começo lendo as Escrituras? Comece no Evangelho de João. Você vai conhecer a divindade do Cristo, você vai conhecer a deidade do Cristo. João escreve diferente dos
3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque João se ocupa com a realidade e o desejo de mostrar que aquele simples carpinteiro, nele havia uma divindade. Comece lendo João, você vai conhecer a Cristo. Um dia eu estava pedindo a Jesus: Senhor, me ensina a me relacionar com as pessoas. E hoje não falta coaches, cursos, tanta coisa. E eu pedi a Jesus: me ensina a trabalhar com as pessoas. Eu quero entender de relacionamento social, de convívio cristão. E ele me disse assim: é simples. Vá para os evangelhos e veja como eu me relacionava. Comece lendo o Evangelho de João, que você vai entender a mente de Cristo, as atitudes de Cristo. A santificação, ela vem por meio da palavra. Não é o que o pastor diz, não é o que a tradição diz, não é o que os bons costumes dizem, não são os bons hábitos que vão ditar uma vida de santidade, mas a palavra de Deus. É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Eu fico olhando às vezes crentes que dizem: eu amo a palavra, é a palavra, eu sou defensor da palavra, mas caminham pelas veredas dos seus próprios conceitos tradicionais. Que palavra que você defende? Paulo está dizendo que a santificação, vai lá, guarde isso, por meio do sangue. Chegou na cruz, levou um banho de sangue, passou a ser santo, santa para Deus. Aí há uma providência constante. No dia a dia, a carne vai sendo vencida pela voz do Espírito. E o Espírito trabalha com o que, pastor? Com a palavra. Por isso que você deve ler, estudar e ouvir a palavra. Quando você tiver no seu coração um sinal, quando você tiver na sua mente um clique daquele versículo, daquela pregação que você ouviu, daquele conselho bíblico que você se submeteu, entenda, é o Espírito de Deus trabalhando através da palavra. Se você entende, levante a sua mãozinha e glorifique a Jesus. Eu me apavorei com o relógio, mas vamos lá, pelo menos essa parte eu volto outro dia. A segunda expressão, a primeira é essa: e o mesmo Deus de paz vos santifique. Por que o Deus de paz, irmãos? Porque se nós nos pautarmos por aquilo que nós achamos de valores, conceitos próprios, a gente não vai se achar. Agora, quando você entende os valores da santificação por meio do sangue, do Espírito e da palavra, o que vai imperar no nosso meio é a paz de Deus. Quantos entendem? É por isso que ele começa a sua oração dizendo: o mesmo Deus de paz. Mas a segunda expressão, vos santifico em tudo, é o homem integral. Ele não está dizendo assim: vos santifico em partes, ou só o espírito, só o coração, só a carne, enfim. Olha só, em primeiro plano, nessa segunda expressão, Paulo está dizendo assim: a santidade, ela deve ser plena. Diga assim comigo: a santidade cristã deve ser plena. Não é só o seu espírito, não é só a sua alma, nem o seu corpo. De que adianta eu ter um estereótipo de santidade? De que adianta você ter um estereótipo de santidade e a sua alma agregando rancor, mágoa? Que santidade é essa? Está entendendo? Por isso que ele diz: o mesmo Deus de paz. Porque é fácil bancar. E diga lá, irmãos, pastor Luiz Antônio dizia assim: toda a santidade que é bancada para ser vista, não é santidade.
Isso é orgulho espiritual. Quem entende? É gostoso estudar a Bíblia ou não? Vamos lá, para encerrar. E aí, eu era bem novinho na fé, pastor. Eu fiquei a me perguntar, frente a esse texto, por que Deus quer meu espírito, a minha alma e meu corpo? Santificação. E aí eu entendi que Deus quer o nosso espírito em santificação, porque você é um ser tripartido. Você é um ser que é composto de alma, ou melhor, de espírito, alma e corpo, corpo, alma e espírito. É a tricotomia. Aí eu entendi que Deus quer o nosso espírito em santificação. Entenda isso, porque é através do nosso espírito que nós temos conhecimento daquilo que Ele é. Nós ouvimos a voz de Deus no nosso espírito. Resumindo, para você entender melhor, o seu espírito, o meu espírito, espírito com letra minúscula, o nosso espírito, o espírito do homem, é um canal que dá acesso às coisas espirituais. É por isso que Paulo, entendendo, sendo mestre nas escrituras, na espiritualidade, na comunhão a Deus, ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, o vosso espírito. Ele estava dizendo assim: se você não for santificado no seu espírito, Deus não pode comunicar a você, Deus não pode falar a você, você não pode ter comunhão com Deus, entender o mundo na sua espiritualidade. É por isso que ele escreve aos Romanos dizendo: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos todos o quê? Sabe aquele negócio que você chega às vezes e força com alguém, você quer amizade e não bate? Porque crente, irmãos, aonde chega ele tem paz, porque o Deus é de paz. Você pode ir lá na Ilha do Marajó, você pode ir lá para o Recife, você pode ir lá para o outro lado do mundo, vai lá nas Filipinas, vai lá no Japão. Quando você está com um crente, é uma testificação, você sente paz, a comunhão bate. Aí alguém, às vezes na simplicidade, diz assim: meu espírito não foi com o espírito daquela pessoa, não bate, não adianta. E os incrédulos dizem assim: o meu santo não bateu. E olha que eu estou dizendo isso com as nossas diferenças e indiferenças. Eu já falei várias vezes aqui, nós seríamos, deixa eu usar essa expressão, nós seríamos bitolados, não vou usar a expressão, me veio essa agora, nós seríamos bitolados, irmãos, se nós concordássemos tudo. Isso é falta de inteligência que nos leva, né? Mas quando nós temos paz com Deus, e o Espírito está em nós, e o nosso Espírito está saudável, Espírito com E minúsculo, com Espírito com E maiúsculo, a gente consegue se entender, testifica, há uma testificação. Olha só, João disse, capítulo 4, versículo 2, e de repente eu fui arrebatado em espírito. Entenda, o seu espírito é um canal que dá acesso às coisas de Deus. Deus se revela ao homem por meio do espírito do homem. É por isso que o proverbista disse que Deus, ele prescruta, ele fala com o espírito do homem enquanto o homem dorme. E aí você vai entender os níveis das revelações e das comunicações de Deus ao homem. Você vai entender que Deus se comunica, se revela por meio de sonhos. Vamos para frente, senão a gente se excede no horário. Porque Deus quer também a sua alma em santificação.
é o centro do intelecto. Na alma mora a volição, o desejo, a decisão. Quem está aí? É através da alma que o homem tem conhecimento de si mesmo. Você não se conhece pelo seu espírito, você se conhece pela sua alma, aquilo que você é. É onde mora a sua personalidade. Por que você veio ao culto? Tem a ver o seu espírito, mas também a sua alma. Vamos lá, eu já estou encerrando. É através da alma que o homem tem conhecimento de si próprio. Instintivamente, ele é levado a dispensar Deus da sua existência. É a natureza caída. É por isso que Deus, por meio de Paulo, ecoa ao longo dos séculos e chega até nós essa verdade. Santifique o seu espírito e a sua alma. É na alma que você sente desejo de pecar. A Bíblia tem algumas definições para a alma. E uma das definições do que a Bíblia chama de alma é sangue. A alma que pecar, é nesse sentido, esta morrerá. Você nunca ouviu dizer assim, um espírito pecando? Você vê um ser humano pecando, é a alma, suas volições, os seus desejos para o pecado. Quem está aí diz amém. Por que Deus quer a sua alma em santificação? Porque quando a sua alma está santificada, a natureza de Cristo está plasmada na sua alma. E aí você vai expressar aquilo que o salmista expressou no Salmo 42. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma é uma alma santificada. Os meus desejos são entregues ao Senhor. Assim não é o meu espírito, mas a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Oh, eu convido você a se pôr de pé. Eu quero encerrar aqui. Eu fico apavorado com o horário, mas eu preciso ser coerente e entregar pelo menos esse ponto a mais. Por que Deus quer o seu corpo em santificação? Quantos já leram a guerra do espírito com a carne? Levante a mão aí. Ninguém leu? Meu Jesus, uma mão, duas mãos. Por que Deus quer o seu corpo? Olhe para cá, olhe para cá. O seu corpo e a sua alma é o que Paulo chama de carne. Eu nunca entendia isso. Paulo fala da carne e eu pensava que era o corpo, mas o corpo por si só, até que eu aprendi. A carne que Paulo fala é a sua alma e o seu corpo. Esta é a carne. Por que Deus quer o seu corpo em santificação? Porque o seu corpo é instrumento da alma. O corpo executa os desejos da alma. Ninguém peca se não tiver corpo. Todo pecado, ele nasce na alma e é efetivado pelo corpo. Quem está aí? É por isso que Paulo diz que nós somos morada do Espírito.
templo do Espírito Santo. Você já entendeu o que é isso? O Espírito habita em você e ele trabalha por meio da palavra. As suas volições, as suas vontades são determinadas por aquele que habita em você. É por isso que Paulo disse: não mais vivo eu. Lembra? Não mais vivo eu, mas a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus. Por quê? Porque a natureza dele está em mim, o Espírito habita em mim. Vamos encerrar. Deus quer que você seja santo. Se você não começar na cruz, não há santidade. Mas aqui eu quero encerrar o todo. Teria mais uns 2 pontos e a gente volta aqui, se Jesus permitir. O escritor aos Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí sim entra o seu esforço. Depois da cruz, por meio do sangue, por meio do Espírito e da palavra, aí entra a sua parte, é o se entregar. É o que Paulo disse: mortifico a minha carne. Parafraseando, eu não dou evasão aos desejos da minha carne, porque a minha carne está crucificada na cruz. Oh, que expressão extraordinária! Não mais vivo eu, ou seja, eu, sem a santificação, tenho vontades, desejos para o pecado. Eu sou iníquo em minha natureza caída. Mas não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora vivo é na fé no Filho de Deus. Quem olha para você, não vê você na natureza caída, mas vê Cristo em você. É por isso, deixa eu dizer, porque hoje estou inspirado no Paulo, o bom cheiro de Cristo. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Comece a orar. Uramanda calamaias.